IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573-1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos iniciando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem por tema a lição de hoje, que é a lição de domingo, né? A responsabilidade é individual. E desta feita nós estamos aqui com o nosso pastor e professor Reinaldo da Silveira. Ele é o co-pastor da Igreja Sede, onde preside o pastor Osival Pereira Xavier. E estamos falando diretamente dos estudos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor de Taguatinga Sul. Então, como dissemos, a responsabilidade é individual do tema. Mas eu ainda quero acrescentar ainda mais. O pastor Osival Pereira Xavier é o presidente desta igreja, viu, meus irmãos? É por isso que nós estamos aqui, já com a anuência dele, e dessa feita com o pastor Reinaldo, tendo em vista que o pastor Isidro ele está fazendo uma exposição pessoal, então não ficou indisponível para dar esta aula. Mas a aula vai ser do mesmo nível, porque temos aqui também o professor, pastor Reinaldo da Silveira. Bem, meus irmãos, já falei o título da lição, e o tema da lição é este, mas está baseado no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos de 20 a 28. Ezequiel 18, 20 a 28. Então, o pastor já passa a palavra para o pastor já começar a ministrar a sua aula. Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É um prazer muito grande nós podermos estar aqui contribuindo hoje com esta aula tão importante que é a lição 7. E inicialmente eu gostaria muito que você, professor, você, aluno, era bom você estudar a lição, tendo em mãos aí umas boas traduções da Bíblia, como a Almeida Revista e Corrigida, que é a ARC. Poderia também ter uma cópia interessante da NAA, Nova Almeida Atualizada, que é uma linguagem mais fácil de se entender, e até mesmo uma na linguagem de hoje, porque a gente fazendo essa jogada aí, a gente vai ter muito claro aquilo que nós precisamos. Muito bem, nós vamos dar início então, pastor, evangelista irmão Silas, nós vamos começar fazendo uma oração para que Deus possa abençoar tanto a nós quanto você que está aí assistindo a aula. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, meu Deus, por estarmos aqui nesta hora, para juntos nós, meu Deus, falarmos sobre esta aula tão importante para nossas vidas, que é a responsabilidade individual. Senhor, abençoa a equipe que está aqui, abençoa também o Dourado, aqueles que estão trabalhando, meu Deus, nos bastidores, para que o seu nome seja glorificado. Entra com providência também lá na casa de todos aqueles que irão assistir essa aula para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos dar início à aula. Eu gostaria que nós começássemos com o texto áureo, que ele nos diz assim, o texto áureo, ele fala: a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Está baseado lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. A verdade prática, então, evangelista irmão Silas, por favor. A verdade prática diz o seguinte: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino, pastor. Essa aqui é a verdade prática, é a grande verdade. Na leitura bíblica em classe,
Nós, como o pastor já ele adiantou, está baseado lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 até o versículo 28. Eu vou ler o primeiro, pastor, e o senhor lê o segundo, e assim nós chegaremos até o 28º versículo. O 20º diz assim: a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus mandamentos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, o seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem considera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Verdade. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, e nós já vamos dar início então na aula com a introdução, ou melhor, antes com o nosso conteúdo. Pastor Silas. Meu irmão, os pontos, o objetivo da lição, ele diz o seguinte: primeiro objetivo, explicar a máxima usada em Israel. Segundo, expor a respeito da abrangência da salvação. E terceiro, pontuar a reação de Israel. E nós teremos então 3 blocos, a gente pode chamar de blocos ou 3 tópicos, né? O primeiro deles, sobre a máxima usada em Israel. O segundo, sobre a salvação para todos os seres humanos. E o terceiro bloco versará sobre a reação de Israel. Perfeito. Glória a Deus. Bom, então a introdução, vou ler, irmão, né? Já começa a entrar no comentário. Diz assim a introdução: o ponto de partida desta lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados de Babilônia, que diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Está em Jeremias 31, 29 e Ezequiel 18, 20. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados dos seus antepassados, pastor. É interessante, pastor, e nessa introdução nós vemos, esta semana a nossa aula ela versará sobre o capítulo 18 de Ezequiel, que trata da responsabilidade individual diante de Deus. É como, diríamos, um divisor de águas. Por quê? Leva-se em consideração que até aquela época, Deus sempre tratava Israel no coletivo, ou seja, como nação. E a gente observa que, na visão dos filhos, eles estavam passando por aquela situação de exílio, de exilados por consequência do pecado, né? Agora nós vemos que a responsabilidade individual descrita no capítulo 18 de Ezequiel traz um contraponto para tudo aquilo que estava, diríamos aí, incrustado na mente do povo de Israel. Ezequiel traz à tona algo interessante, que cada um de nós é responsável pelas nossas transgressões e suas consequências. Esse capítulo
em consonância com a doutrina da soterologia, ou seja, a doutrina da salvação do Novo Testamento e também da Paulina, ela faz uma ligação com essa doutrina. Você veja, em Romanos capítulo 14, versículo 12, que nos diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso é o nosso comentário sobre a introdução. Vamos então para o primeiro tópico, que nos diz aqui sobre a máxima usada em Israel. Aí diz aí o tópico: há uma máxima equivocada. O ditado popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo, conforme referência na tela. A maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão daqueles que me aborrecem. É um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés, conforme a referência. Isso é lembrado na história de Israel, conforme 2 Reis 14, 5 e 6. Com certeza, evangelista irmão Silas, nós observamos que esse bom resumo que fora feito do primeiro tópico, esse ditado ventilado no capítulo 18, que diz que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, era uma interpretação errônea, como diz aí mesmo, do terceiro mandamento do Decálogo, terceiro mandamento dos 10 mandamentos que Deus estabeleceu a Moisés. Ele é muito claro. Nós temos, por exemplo, em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, bem como Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9, que diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Preste atenção, até esse versículo, até esse ponto, é que embasava essa máxima ou esse ditado que dizia que os pais comeram uvas verdes e os filhos que ficaram com os dentes embotados. Verdade. Mas esqueceram de ler o resto do versículo, evangelista irmão Silas, que diz assim: daqueles que me aborrecem. Portanto, este texto não dá respaldo à teologia da transferência de pecado ou maldição hereditária. O texto não nos dá respaldo. Ele é muito claro quando diz: daqueles que me aborrecem. Nós vemos então que o terceiro mandamento, como já vimos, a justa atribuição da punição para aqueles que aborrecem a Deus. Veja que os filhos só pagariam pela transgressão se continuasse na repetição do pecado dos pais. Ou seja, pelas suas próprias transgressões, eles pagariam por isso, né? E aí nós vemos que a própria lei de Moisés, antes desse período, ela faz uma referência interessante quando diz, em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. É verdade. Isso é importante nós sabermos que a própria lei já cuidou de dizer: ninguém pode transferir pecado para um terceiro. Não tinha condições de fazer isso. Agora, irmãos, é importante frisar algo interessante, que existem sim consequências para a família nas escolhas erradas que os pais fazem. Não é? Existe a consequência nas famílias, mas não na parte espiritual. Por exemplo, toda a nossa vida, nós vivemos ela de escolha. E isso é interessante. Por que é escolha? Se nós levantamos, nós escolhemos a ficar deitados. Perfeito. Ou ficar de pé, ou levantar. Se nós levantamos e escolhemos orar ou não, né? E se nós oramos, resolvemos tomar café ou não. Ou seja, a nossa vida é feita toda ela de escolha, evangelista irmão Silas. Agora, o que eu gostaria muito de falar nesse momento é que antes de escolhermos, nós temos controle sobre a determinada situação. Mas depois que nós escolhemos, nós não podemos medir ou controlar o efeito das nossas escolhas. E aí que eu gostaria de deixar, falando em escolha aqui,
que é diferente do que nós observamos espiritualmente, existem algumas orientações, evangelista Silas, que é bom a gente tomar. Por exemplo, primeira coisa, se nós temos um problema difícil para resolver e precisamos escolher, primeiro ponto, ore sobre o assunto para você decidir com assertividade. Segundo, tenha o maior número de informações possíveis sobre aquele caso que você precisa decidir, porque vai te dar segurança na decisão. E terceiro ponto, não tenha pressa para decidir, porque a pressa ela é inimiga da perfeição e às vezes nos levam para situações delicadas da nossa vida. Mas na esfera espiritual, irmãos, eu repito, não há transferência de pecado ou não há transferência de culpa de alguém. Ou seja, dizer que o pai, nós estamos numa situação difícil porque o pai pecou, a mãe pecou lá atrás. Não é possível fazer isso. Cada um pagará por suas próprias decisões, pelo que ela fizer. Mas nós observamos, pastor Silas, que fica muito claro isso quando em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, sobre as escolhas. Quando o Senhor diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente. Olha que coisa interessante. Deus colocou duas opções, as opções para nós. E ainda disse, olha, você quer vida ou morte? Bênção ou maldição? Mas o Senhor é tão bom, tão misericordioso, que nos orientou dizendo, escolhe a vida para que você viva. Mesmo tendo a escolha, Deus nos dá a oportunidade de orientar as nossas escolhas. Portanto, para eu terminar aqui, já o pastor Silas faz um comentário. Portanto, a partir do momento em que o homem aceita Jesus como salvador da sua alma, tudo fica para trás. Não há maldição hereditária. Veja o texto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pastor Silas, tem algum comentário para fazer Pastor, também? Na realidade, eu fiz um texto muito que frisou aí. Às vezes os filhos sofrem uma consequência de uma escolha errada. Certo, dos E pode pais, até né? dizer, não, foi meus pais. Não foi pecado do pai dele. Ou então, se o pai dele deixou, por exemplo, o pai relaxou com a criação dos filhos. Ou relaxou dos filhos. Mais tarde, os filhos vão sofrer essa consequência de os pais não cuidou, não estudou tal. Ele pode até culpar o pai, mas não é um pecado do pai dele que passou para ele. É verdade. De desvanecer, deixar o filho jogado, etc, etc. Eu só queria, talvez, alguém possa falar, os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos embotaram. Eu só queria dizer que embotar é um verbo, né? Um verbo que vai deixar debilitado a pessoa, né? Por exemplo, uma faca está embotada, ela não está sem corte, ela está sem energia. Então, é mais ou menos isso aí que o verbo embotar, né? Que é um verbo transitivo, né? Gramatical, você perder a capacidade de energia ou reagir, tornar insensível ou apático. Não é isso aí, eu tirei do dicionário, essa parte dicionário que fala assim, não. Mas, de qualquer maneira, essa máxima, ela mais tarde ela foi definida, foi contestada ou foi tirada pelos próprios profetas, Deus falando na boca dos profetas, que isso aí realmente não tinha nada a ver com a maldição hereditária, como mais adiante, certamente o irmão vai falar sobre isso, né? Com certeza, com certeza. Bastante, né, pastor? Tópico 2, então, vamos ao tópico 2, que fala assim, Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. A palavra profética em Jeremias é escatológica. A seção de Jeremias 30 a 33 é o livro da consolação, que não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Esse oráculo, ou esta palavra, né, está nesse contexto, como nos revela também a profecia do livro de Jeremias 31, 29 a 30. É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular, mas a proibição anunciada por Ezequiel é
imediata. É interessante nós começarmos, evangelista Silas, fazendo a menção que nesse contexto escatológico, quando a gente fala em escatologia, nós estamos nos referindo à doutrina das últimas coisas. Exatamente. E aí nós podemos ver, em algumas situações, que essa doutrina, ela tem algumas coisas já se cumpriu, outras estão se cumprindo e também hão de cumprir mais à frente. Mas o que nós achamos de importante nesse ponto é que diz que, apesar do relato de Jeremias e Ezequiel estar dentro da esfera escatológica, a passagem entra em vigor imediatamente, né? Exato. Ou seja, vamos ver. Ezequiel 18, 2 e 3, foi o que ele nos mostra ali, que diz assim: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Muito bem explicado pelo pastor, pelo evangelista irmão Silas, sobre o que é embotar, né? E aí o versículo 3 diz: vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis este provérbio. Não é? A mesma palavra foi repetida no livro de Jeremias, no capítulo 31, versículos 29 e 30, quando diz: naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. As duas narrativas dos livros de Ezequiel e Jeremias, os dois dizem, aquela pessoa que pecou, aquela pessoa que teve uma culpa, ela vai pagar pela sua culpa, ela vai pagar pelo seu pecado. Jamais poderá ser repassado para outra pessoa. Veja, e diziam: a gente só está sofrendo por causa dos nossos pais, os filhos, né? Parece que nos dias atuais continua a mesma coisa. Por quê, pastor? Nós vemos esse comportamento de culpando Satanás, nós vemos esse comportamento responsabilizando Deus pelos nossos fracassos, né? Na vida, e também não atribuímos nada pelas nossas decisões, pelas nossas próprias medidas que tomamos. Mas Ezequiel capítulo 14, versículo 6, ele é muito claro dizendo: portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as abominações. E assim nós observamos que tanto Jeremias como Ezequiel, eles trataram desse ponto de que a responsabilidade é de cada um de nós. Verdade, pastor. Você tem alguma coisa para comentar, pastor? Está comentando esse ponto aí, né, pastor? Isso. O 3, né? Comentando isso aí. Na realidade, o profeta Jeremias, que é o irmão assentou, mais adiante eles fizeram todo esse ditado, né? Essa máxima de Israel, não é isso? Ele desfez. Então, desfez tudo, os dentes botados e tal. Agora, vamos ser bem claros, pastor, né? As consequências da nossa obediência ou justiça, ela é individual. Pois é, individual, exatamente. Deus não vai punir uma pessoa que não... Porque fulano, os pais deles pecaram, eu vou punir os filhos. Não, o pai recebeu. E Jeremias e Ezequiel, eles foram bem explícito, bem claro, né? Bem claro, dizendo que esse provérbio nunca mais te dirão isso aí. E, de fato, Jeremias eles falaram mesmo sobre até a restauração completa de Israel. Certo. Que seria num tempo e depois já passando também para a escatologia, como o irmão falou anteriormente. Verdade. Muito bem colocado. Mas vamos lá, então, para o terceiro ponto, ou o terceiro subtópico do tópico 1. Isso. Como disse o nosso pastor, o nosso irmão evangelista, irmão Silas, nós precisamos sair daqui bem claro que não há probabilidade de nós transferirmos a culpa do pai para o filho. Não. E também a culpa por pecado e assim por diante, ou seja, aquela chamada maldição hereditária que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, se Deus quiser, aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Mas vamos lá para o terceiro ponto da nossa lição, do terceiro subtópico, que diz: o problema em nossos tempos.
A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou o imaginário popular de Israel, está lá já lemos esses versículos, né? Jeremias 31, 29 e também Ezequiel 18, 2. Veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas conhecido como batalha espiritual. Essa parte do ensino é conhecida extravagante doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes. Nós vamos ver esse versículo daqui a pouco. Pois eles se tornam em uma criatura, pois as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, conforme 2 Coríntios 5,17. Devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossos dias. Esse é um ponto também importante nos nossos dias, pastor evangelista irmão Silas, que ele trata da batalha espiritual e também exatamente de um período que essa doutrina, ou melhor, esse movimento, ele atacou as igrejas, né? Que, o pai está passando por isso, o filho está passando por isso, porque o pai lá atrás pecou. Até alguns diziam, olha, o pai era alcoólatra, por isso o filho é alcoólatra. Isso. O pai a mãe é prostituta, por isso a filha é prostituta, fazendo esta ligação. Mas isso não tem base nas escrituras sagradas. A batalha espiritual, eu estava aqui fazendo uma conjectura, nós precisamos entender que existe uma batalha espiritual a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, mas não se respalda a maldição hereditária. Nós vemos lá aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 18, que nos diz: nós nos revestimos da armadura de Deus para vencer as astutas ciladas do inimigo. O que é isso? É uma batalha espiritual. Na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Assim eu quero afirmar que nada disso credencia o cristão que, após aceitar Jesus, continua a estar debaixo da maldição. A não ser, né, pastor Silas, que não houve totalmente uma libertação quando ele aceitou Jesus. No Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí nós queremos dizer com toda a certeza que a passagem do terceiro mandamento, que diz que Deus visita a maldição dos pais nos filhos até a terceira geração, não se aplica para aquele que nasceu de novo, evangelista irmão Silas, não é? Verdade. Conforme está até na leitura ali, Romanos capítulo 5, versículos de 8 a 10, que nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus Cristo, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aí nós voltamos, pastor evangelista Silas, lá para o versículo que nós já citamos aqui, que é 2 Coríntios 5,17, não é? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você que está me assistindo, por favor, se porventura você aceitou Jesus e fica se martirizando com coisas do passado, a palavra de Deus diz: você é nova criatura, as coisas velhas já foram embora. Veja, desta forma, não existe a possibilidade de nós estarmos debaixo da bênção, e evangelista Silas,
e ao mesmo tempo debaixo da maldição. Perfeitamente. Amém? Esse versículo aí, pastor, de Coríntios, 2 Coríntios, ele já fechou tudo, deixou perfeito o entendimento, que fala, as coisas velhas se passaram e nova criatura, que está em Cristo. O próprio Jesus lá, quando ele falava com Nicodemos, ele falou assim, é necessário nascer de novo. Nesse nascer de novo, já nasceu de novo como se tornasse, está iniciando a vida espiritual. Começando do zero, né? Do zero. Está começando a vida. É. E as coisas velhas se passaram, agora é nova criatura. Então, para mim, aí fechou esse assunto aí da maldição hereditária, que não tem, outras coisas. Mas, infelizmente, né, a batalha espiritual que realmente não devemos desprezar. Não podemos desprezar ela. Existe mesmo, exatamente. Existe. Não sabemos o que passa nos ares, mas Deus sabe. Deus, e Ele nos guarda. E Ele nos reveste com as armaduras espirituais, lá de Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18, né, dizendo, olha, se revista da armadura que você vai vencer. Exatamente. Você vai vencer a batalha. Nós não podemos ignorar esse negócio, essa batalha. Com certeza. E é interessante, você que está nos ouvindo, preste atenção. Não se martirize do passado. O passado pertence a um fenômeno chamado história. Você, quando aceita Jesus, você é nova criatura. Não fique presa no passado. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Se alguma coisa está te prendendo, o Senhor manda dizer, deixa para trás o passado e viva o presente e também prepare-se para o futuro que será abençoado. Amém? Vamos então para o segundo tópico, pastor Silas. Só pode fazer a leitura do primeiro? Vamos lá então. O segundo tópico fala sobre a salvação para todos os seres humanos. Então tem o primeiro ponto desse tópico diz, há esperança para o pecador. Coisa boa, né, pastor? Excelente. Está nos versículos 21, 22 e 23 do texto. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que, para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta, reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrações. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca. E nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento, conforme a referência, João 5,40 e 1 Timóteo e 2 Pedro também, essas referências que tem, pastor. É maravilhoso, maravilha mesmo. Nós vemos aí que esse subtópico do tópico 2, ele deixa bem claro que há esperança para o pecador. Ezequiel afirma de maneira direta que a responsabilidade individual, se é individual, mas eu pus aqui, é de cada um de nós. Veja, a salvação ela é prevista para todos os seres humanos. João 3,16 é muito claro quando diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O profeta Ezequiel foi antecipar a doutrina da salvação do Novo Testamento, pois o Senhor não faz acepção de pessoas, evangelista irmão Silas. O que ele falou em Ezequiel capítulo 4, ele é muito importante quando diz, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Ele enfatizando, como eu disse no início, Israel estava acostumado a ver Deus tratando com toda a nação. Agora, Ezequiel diz, o negócio é individual. A partir de agora, você nunca mais vai falar que o que o seu pai fez, ele veio trazer consequências para o filho, para a mãe, para o neto, para o bisneto. Então, aí diz, a alma que pecar, essa morrerá. E aí nós vemos Ezequiel capítulo 18, versículo 20, que está no texto, que diz também, a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele nesse texto. Pastor Silas, nós vemos que a vontade geral, a gente sabe que existem no mínimo 3 ou 4 tipos de vontade. A vontade geral é aquela que abrange a todos nós. A vontade diretiva é um projeto de vida que Deus tem para cada um de nós. A vontade permissiva é aquele pedido que nós fazemos
apesar de Deus ter um projeto diretivo, ele permite que aconteçam algumas coisas, né? E também tem a vontade compartilhada. O que é a vontade compartilhada? É uma parte do projeto da vontade diretiva de Deus e uma parte da permissiva que ele permite. Então, é a vontade compartilhada. Mas o que eu quero dizer é que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Replicando em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, evangelista Silas, que nos diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha que coisa linda. O que traz esse arrependimento é exatamente a graça que foi inaugurada com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, e que está ali em Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, quando diz: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Isso também, pastor Silas, nós vemos aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que replica, mas de uma maneira diferente, dizendo: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, ele diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie. É uma parceria entre a graça de Deus e a nossa fé posta em ação. Aí vem aquela questão: por que, pastor, que nem todos os homens se salvam? Eu até fiz questão de anotar aqui algumas anotações, porque a salvação é para todos, mas ela é resistível. Ou seja, Deus deu livre-arbítrio para o homem aceitar ou rejeitar a salvação. Isso fica claro quando a gente vê em Ezequiel, capítulo 18, versículo 30, quando diz: portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová, vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Portanto, nós vemos aí muito claro que a salvação, todos nós temos esse direito, e a Bíblia nos informa que quem nos convence da salvação é o Espírito Santo de Deus. E aí nós precisamos abrir os nossos corações e deixar a palavra de Deus entrar nela, e o nome do Senhor vai ser glorificado e a sua vida vai mudar com certeza. Perfeitamente. Professor, eu só queria acrescentar um pouquinho que o nosso pastor falou, professor, é que essa salvação, pastor, já vem desde lá do Éden, Jesus, da queda do homem, né? Ele vem falando, as profecias, o próprio profeta Ezequiel, como o irmão falou anteriormente, nos versículos 21 e 22, ele contempla essa salvação de um modo geral para todos, a restauração, o pecador, o que pecou, esse vai morrer no seu pecado, e o justo, né, se for morrer, vai morrer na sua justiça. Mas, quando fala, há esperança para todos, né? Agora, essa esperança para todos, que de fato aconteceu, foi com o sacrifício de Jesus, né? Sim, veio o sacrifício de Jesus, né? Então, há esperança. Agora, a palavra-chave é aceitar Jesus e se arrepender. Certo. Dar voz ao Espírito Santo. Aceitou Jesus, a palavra é chave, acabou. E permanecer no Evangelho, permanecer obediente à palavra. É verdade. Só isso eu fechei aqui meu ponto. Com certeza o segredo é esse. E nós vamos ver agora no próximo tópico, que é refutando um pensamento fatalista, que depende, essa salvação vai depender única e exclusivamente de cada um de nós, né, pastor? O senhor pode ler para nós, por favor? Bom, então, diz assim o segundo tópico, né, do ponto 2. Refutando o pensamento fatalista. Tanto os exilados na Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém.
Lamentações 5:7. Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual, né, pastor? Verdade. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados de Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta, conforme o versículo 20. A palavra alma, nesse contexto, significa a própria pessoa, né? Como diz, alma que pecar morrerá, quer dizer, a pessoa. Com certeza ele se refere à pessoa, mas eu vou trazer esse versículo de novo, nós já lemos ele umas 2 vezes, mas como ele dá base para a refutação de um pensamento fatalista, lembrando aqui, é aquele mesmo versículo que diz que a alma que pecar, essa morrerá, o filho não levará a maldade do pai e assim por diante. Mas o versículo 21 diz, mas se o ímpio se arrepender de todos os seus pecados que cometeu, certo, e guardar todos os seus estatutos, os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Mas aí vem essa palavra fatalismo aí que a gente ouviu que está escrito, mas o que é fatalismo mesmo? Eu fiz questão de trazer um conceito para ficar mais claro. Fatalismo é a crença de que todos os eventos passados, eventos presentes e futuros já foram predeterminados por Deus ou outra força poderosa. Na linguagem da religião, esta visão pode ser chamada de predestinação, não é? Ela sustenta que se as nossas almas vão para o céu ou o inferno, é determinado antes de nascer e é independente das nossas escolhas. Olha que coisa! Parece-me que nós vemos aqui essa doutrina da predestinação que é defendida por João Calvino, né? Isso. E nós observamos muito bem que nós vemos nessa doutrina um Deus injusto, ou seja, ele estabelece alguém para ser vitorioso e outros para serem, então, derrotados. Ou seja, você já nasce, você é salvo. Você já nasce para ser derrotado e ir para o inferno. Então, ela não tem base na palavra de Deus. A ideia do fatalismo, que é essa crença que tudo é predestinado, predeterminado, a ideia desse fatalismo é uma afronta à santidade de Deus. Se Deus determinava quem vai para o céu ou para o inferno, vai se perder, isto fere essa santidade. Por quê, pastor? Porque a santidade de Deus, ela dá o livre-arbítrio, a escolha. Cada um vai escolher se quer ou não quer entrar nos critérios da salvação da palavra de Deus. Mas como nós podemos nos salvar então? Eu vejo Mateus 24:13, uma das explicações mais fáceis de nós entendermos a salvação. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que diz a doutrina da predestinação? Não, eu sou predestinado, eu posso prostituir, eu posso beber, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu sou predestinado, eu vou ser salvo. Não é do engano. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse 3:12, ela também traz uma referência, evangelista, que diz, a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. Ou seja, para o vencedor, aquele que ir até o fim. Eu me gosto também, evangelista, do livro de Daniel, quando Deus falou para Daniel, acho que é Daniel 12:13, ele disse, tu, porém, vai até o fim. Então, o segredo da salvação é ir até o fim. Então, nós precisamos entender que o fatalismo, que é a doutrina da predestinação, ela não tem respaldo bíblico, apesar de que, se você abrir hoje a internet, você vai encontrar muitos estudos tentando te convencer disso. Mas saiba disso, a tua salvação depende única e exclusivamente de você. Claro, pela graça de Deus, mas nós só venceremos se o Senhor estiver conosco, em nome de Jesus. Eles falam que a graça é irresistível, pastor, mas a pessoa pode não querer aceitar. Logo é um livre-arbítrio. Ele querer ser a salvação, não. Quer dizer, ele fica baseado nessa... Eu até chamo salvação fácil, né?
Mas já estou É verdade. mesmo, não é fácil. É para quê? Fácil, Eu vou me esforçar, então, né? de que adiantaria o sacrifício de Jesus? Com né? certeza. Foi para perdoar mesmo os pecados. Então é individual. Ele mesmo fala, essa alma que pecar morrerá. Assim, ele ainda deu lá na frente, como vai falar. Se a pessoa andava com Deus, era boazinha, Deus estava com ele ali, guardando. Mas se ele pecar e morrer num pecado, desviou, ele não vai. A salvação dele perdeu ali. Com certeza. Não percebeu. Acho que é o próximo tópico que nós vamos trabalhar ele, né? É o terceiro subtópico do tópico 2. Certo. Diz duas situações, né? Essa situação, exatamente. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona a sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade, e se volta para Deus, tal pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Versículos 21 e 22. Mas se, pelo contrário, o justo se desviar da sua justiça e cometer injustiça e iniquidade, conforme todas as abominações que faz o ímpio, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou, neles morrerá. Versículo 24. Então, é possível, sim, o salvo perder a salvação temporariamente e também definitivamente. Olha, pastor, essas situações aí, ela é importante. A primeira parte é tranquila, que nós já falamos sobre ela, que se o pecador se arrepender, há salvação para ele. A Bíblia nos diz que não há limite, há sempre lugar para você. Agora, as duas situações que nós queríamos mostrar é possível sim o salvo perder a salvação. Temporariamente. Nós vemos naquela parábola do filho pródigo, em Lucas 15, 32, quando o pai fala para o filho, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e viveu, tinha-se perdido e foi achado. Ou seja, ele foi crente, foi salvo, e ele resolveu abandonar a fé. E lá na frente ele resolveu voltar, a se arrepender-se e voltar para Jesus. Essa é uma situação em que a pessoa perde a salvação temporariamente, mas a Bíblia diz que Jesus, com a sua misericórdia, ele então recebe normalmente pela misericórdia e a graça de Deus. Eu me deparo muito com o livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, quando diz que a misericórdia de Deus, evangelista Silas, não tem fim. Então ele olha para nós, você deixou o caminho do Senhor, não se preocupe, volte logo, porque há salvação para você. Agora tem o segundo ponto, que é exatamente quando diz aqui que perde-se definitivamente a salvação. Uma pessoa que já foi crente, uma pessoa que já participou, já pregou a palavra, já participou de todas, diríamos, situações da salvação, não é? Foi batizado no Espírito Santo, foi uma pessoa cheia do poder, mas lá pelo caminho resolve deixar a fé. Nós vemos 2 Pedro capítulo 2, versículos 20 a 22, que diz, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Veja, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, diz a palavra, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro da lama. Ou seja, tem casos que a pessoa foi crente e não quis voltar mais para Jesus. Ele vai sofrer as consequências e vai então para o inferno. Isso nós precisamos cuidar. Você tem parente que já foi crente,
e está fora dos caminhos do Senhor, corra atrás ele, vai atrás, busca ele de volta, não é? Porque ainda há salvação para ele. Agora, se ele resolver se apostatar-se 100%, e o que é apostatar? Apostatar-se é deixar a fé devagarinho, evangelista Silas. Por exemplo, isso não tem problema, amanhã isso aqui também não tem, daqui a pouco isso aqui também não tem. Daqui a alguns dias não tem mais lugar para ele na igreja, não é? Tudo que ele conhecia não tem mais lugar e ele vai para o mundo e apostata-se. Mas o meu Deus e o Deus do evangelista Silas, o Deus da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, diz que há ainda uma esperança para você. Venha a Cristo e Ele vai te dar vitórias em nome de Jesus. Olhando, pastor, do jeito que o senhor falou aí, a pessoa vai esfriando na fé, vai esfriando. Vai Daqui a esfriando, pouco ele está fora, nem percebe. Quando ele vai perceber, já está fora. Às vezes não tem mais nem força para voltar. E não consegue voltar mais, não consegue exatamente. Voltar. Vai ser difícil, né, essa questão aí, né? Então, podemos passar para frente. Né? Vamos Agora lá, eu falo o então. seguinte, Deus é justo. Deus é justo. Ele não vai aplicar injustiça em cima da pessoa sem... Até fala... a sinopse, aqui na frente eu acho que fala um pouco de justiça. A sinopse desse ponto fala assim, ó, Deus não executa os seus juízos sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso. Deus é justo mesmo, né? Amém. Isso aqui é muito importante, que ele não executa juízo nenhum sem avisar várias vezes. Olha, conserte nisso, conserte aquilo. Dá sempre o caminho, né? Não é? Ou seja, eu considero assim, pastor Silas, que a justiça de Deus como um prumo de um pedreiro. Sim. Que você solta ele não vai para um lado, para a direita e nem para a esquerda, não é? É reto. Como Deus diz, resgatando mais um versículo, como diz Jó capítulo 8, versículo 3. Porventura, perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Ou seja, Deus não tira direito de ninguém e Deus também exerce a justiça. Ele não é como nós temos aí visto nos nossos dias aí, ele o pessoal justo juiz, né? Como falou Abraão. É verdade. Vamos então para o tópico 3, sobre a reação de Israel. Vamos lá, pastor. O senhor pode ler para nós? É o seguinte, esse terceiro ponto, sobre a reação de Israel, tem o primeiro item. Uma pergunta retórica. Na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? A pergunta retórica não espera a resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Javé afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentes nas Escrituras. Veja esse exemplo. Não é Arão, o levita teu irmão, Êxodo 4, 14. Não errais, vós em razão de não saber da Escritura e nem o poder de Deus. Aí tem as referências. Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão. Os caminhos do Senhor são corretos e os povos dos povos seriam, né, e os dos povos torcidos. Torcido. Está longe de olha Deus, que né? coisa, né? Essa pergunta retórica aí, eu vou resgatar, pastor Silas, o evangelista Silas, o versículo 25, que dá base para esse tópico. Quando diz assim: dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito, é uma afirmação. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Né? O que Israel queria dizer com isso, evangelista? Ele queria dizer que Deus, querendo dizer que a forma de Deus praticar a justiça estava errada, não é? Ou seja, contendendo contra a soberania de Deus, sobre a onisciência de Deus, sobre a onipotência. Vamos só lembrar aí, né, que a onipotência quer dizer todo o poder, onisciência, sabe tudo, e a onipresença, ele está em todo lugar. E existe ainda um outro requisito, ou que nós chamamos de atributo, né, chamado presciência. É aquilo que Deus sabe antes de acontecer, a presciência. Então, sobre todos esses requisitos, Israel resolve contender e dizer: Deus, o Senhor está errado do que o Senhor está fazendo. Olha que coisa, né? Desse jeito, né? Fala assim, né? Observe bem,
Mas eu quero dizer também, pastor, irmão Silas, que nós temos isso em nossos dias. Há pessoas que culpam Deus pelos seus fracassos e não assumem os seus próprios atos. Verdade. É impressionante. A gente observa quando lá o homem caiu lá no Éden, a gente observa quando Deus fala: ei, Adão, o que aconteceu contigo? Disse: não, foi a mulher, e ainda culpa a Deus, que tu me deste, né? A mulher que tu me deste, então me deu o fruto, culpando Deus pela mulher que Deus deu. Aí Deus pergunta para Eva: por que você comeu o fruto? Não fui eu não, foi a serpente que me deu o fruto e eu comi. Quer dizer, ninguém assume. Deus quer que nós tenhamos posicionamento. Nós precisamos assumir a condição de servo, a condição de submisso, subserviente. E se nós pecarmos, pelo amor de Deus, peça perdão a Deus. Ou procure o seu pastor, porque você vai consertar e a sua vida vai mudar em nome de Jesus. Eu até anotei aqui, pastor, os caminhos do Senhor, quando eles disseram, querendo, diríamos aí, apertar Deus na parede, né? Eu coloquei aqui Isaías capítulo 55, versículo 8, que nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, nós precisamos saber que Deus é soberano. Nem sempre Ele vai fazer a nossa vontade. E nem sempre Ele vai fazer com que nós chegamos a um determinado objetivo, porque Ele sabe, pela presciência, que aquilo pode fazer mal para nós amanhã. É verdade. A gente tem mania, pastor, o senhor estava falando aí, é como se estivesse querendo terceirizar o pecado, né? Terceirizar. Adão pegou também, queria terceirizar, não foi ela, quer dizer, jogando a culpa no outro, hein? É verdade. Professor? É interessante. E uns até dizem, pastor, que é o pecado por procuração, né? Vai passando para as pessoas. Tem cabimento aí, né? É verdade. Mas vamos para o próximo tópico? Vamos lá. Vamos lá, então. O segundo tópico diz sobre a justiça. De Deus. Ezequiel deixa claro mais que o sol do meio-dia que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esses atributos é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Romanos 2,6. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus, o da justiça, né? A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo, considerando justiça como atributo no sentido absoluto da perfeição. Deus é o justo juiz. Sobre a justiça de Deus. Pastor, o que é justiça, né? A justiça, de acordo com os dicionários, justiça quer dizer de acordo com o padrão, ou ainda de acordo com a medida, ou correção, ou retidão, como nós falamos. É o prumo de Deus que não sai, não vai para a direita nem para a esquerda. Referente à justiça de Deus, nós temos que entender que tanto a teologia como as escrituras, que diz que é um atributo de Deus chamado comunicável. Existem atributos incomunicáveis e existem os atributos comunicáveis. Mas tem uma outra classificação também, evangelista Silas, que é atributos morais e assim por diante. Mas eu gosto dessa aqui, dos comunicável e incomunicável, porque é fácil de entender. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Aqueles que são só dele. Por exemplo, eterno, onipresença, onipotência, onisciência, presciência, e ele também, a eternidade que é dele. São atributos incomunicáveis, ele não passa para ninguém. Agora, os comunicáveis, que são deles, mas ele repassa ao homem. Por exemplo, amor é dele e ele repassa. Justiça é dele e ele passa também. Santidade é dele, mas ele repassa também para o homem, né? Então, o que a gente observa é que a justiça de Deus, como eu pus aqui, um atributo, tanto na teologia como nas escrituras, diz que ele é definido como conformidade com a sua lei moral e espiritual e em harmonia com a sua própria santidade. E aí no Salmos 7,11, que está na nossa lição,
diz: Deus é o justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Pois é. Mas por que ele se ira, pastor? Ele se ira porque a santidade dele é afetada. Ou seja, nós afrontamos a santidade e ele se ira por conta disso. Mas o nosso Deus, ele se ira de vez em quando, mas ele é amor, é justiça. Mas não se engane, ele é juízo também. Amém? Só queria fazer um adendo aí, pastor, me fez lembrar quando Abraão intercedia lá pelos homens de Sodoma e Gomorra, ele no capítulo 18 e 25, eu até anotei aqui, ele diz o seguinte: longe de ti faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Quer dizer, juiz de toda a terra, né? Então, ele já havia esse atributo de justiça em Deus. Abraão, que era considerado amigo de Deus, considerado como amigo, né? É apenas essa muito importante essa sua colocação, pastor, que nós vemos, na aula anterior, nós falamos sobre a importância da intercessão. Sim. Uns versículos anteriores a isso que o senhor acabou de trazer, o Senhor Deus diz: Abraão, ou Moisés, é Moisés, né? Abraão, eu vou... Mas Moisés fica mais claro isso aí. Sim. Moisés, quando o Senhor diz... Esse aqui era o caso aqui. Moisés, eu peço licença, o versículo é bem claro. Deixa eu exterminar o povo todo e eu vou te dar uma nação abençoada, você vai ser grande. Aí Moisés, com aquela visão de homem de Deus que usa exatamente da intercessão, disse: mas Deus, se o Senhor fizer isso, o que será desse povo, Deus? E como ficará a nossa reputação lá no Egito, que saiu de lá? As nações, o que vão dizer as nações? Não faça isso com o povo, não. E no versículo 24, o Senhor diz: tá bom, Moisés, eu não vou fazer. Veja a importância de um pastor, a intercessão de um pastor, que mudou uma ação que Deus iria fazer sobre o povo de Israel. Verdade. Maravilha, pastor. Vamos para o último tópico, então? O último tópico é o arrependimento, versículos 27 e 28. Diz assim: Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador contumaz vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. A resposta dada aos críticos deixa claro também que mesmo o ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus. Essa história se repete em nossos dias, porque a tendência das pessoas culparem a Deus a tendência do povo culpar a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Olha, pastor, mas que interessante que ele fala do pecador contumaz. E o que é uma pessoa contumaz, né? Toda hora está pecando. Toda hora. Ou seja, ele pratica contumácia. Contumácia é voltar a praticar aquilo que praticou anteriormente. Está sempre praticando, né? Isso. E o nosso Deus tem essa, diríamos aí, a misericórdia, a graça dele, a coberta, a barca. E a Bíblia diz que dos pecados deste homem, Deus não vai lembrar mais. Ou seja, acho que é Miqueias que diz que vai ser jogado no mar do esquecimento. Olha que coisa linda. O homem afronta Deus, faz tudo para desfazer de Deus, e o Senhor diz: se ele se arrepender, eu não vou lembrar dos pecados dele. Quase igual a linguagem jurídica, né? Passou a ser primário, né? Passou a ser réu primário. Mas vamos lá, então. Aí nós vemos aqui, irmãos, que o arrependimento... Mas o que é arrependimento? Coloquei dois conceitos aqui. O primeiro, o conceito que eu pus aqui é de remorso. O que tem a ver remorso com arrependimento? Eu vou explicar por quê. O remorso, irmãos, é o pecador que fica triste com a consequência do pecado. Isso é remorso. Eu vou, então, correr atrás de Deus porque eu não quero ter a consequência do pecado. Agora, o arrependimento é o pecador ficar triste com o pecado e
tem desejo de mudar de posição. Então, o arrependido é aquele que vai atrás para se arrepender. Existe um livro, As 5 Linguagens do Perdão, que ele fala do arrependimento. Ele trata sobre casais, e quando ele fala desse arrependimento, evangelista Silas, ele diz que o arrependimento, aliás, o perdão, ele nasce no ventre do arrependimento. Então, uma pessoa, para pedir perdão, ela precisa, então, se arrepender com a visão de voltar atrás e ter desejo de mudar de atitude. Então, todos nós temos direito ao arrependimento. Eu até peguei os versículos 27 e 28, que nos diz assim: mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade, que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará esse a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Deus convida o ímpio a arrepender-se. Deus convida o ímpio e Deus convida nós, que às vezes estamos à margem, estamos vindo à igreja, pastor Silas, mas não estamos firmes na presença do Senhor. Deus nos convida para nós, então, nos arrependermos dos nossos pecados. Isaías 55, 6 e 7, acho que está aqui, ele é muito claro quando diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Para fechar, então, a nossa aula na parte expositiva, eu quero dizer: para Deus não importa o que você fez. Ele te chama para aceitar a Jesus e vir ao conhecimento do Evangelho. Pastor Silas, eu creio que a nossa aula está terminando. Terminou. Vamos passar aqui, que eu acho que temos a conclusão. O senhor quer fazer a leitura da conclusão para nós? Diz assim a conclusão: depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Amém. Querido ouvinte que está nos ouvindo aí, esse fechamento ele é muito maravilhoso. Ele fala sobre a doutrina da soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Todos nós temos direitos de ser salvos. Deus não é injusto de escolher alguns para a perdição eterna e outros para a salvação eterna. E aí nós precisamos deixar a palavra de Deus adentrar nos nossos corações e saber quem convence-nos do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Portanto, a responsabilidade nossa, evangelista irmão Silas, é individual e não passamos de uma pessoa para outra. Ou seja, é intransferível. Portanto, se você estiver nos assistindo e precisar fazer um concerto, dobre seus joelhos, porque nós vamos fazer uma oração agora em nome de Jesus e Deus pode fazer um milagre na sua vida, aonde você estiver. Pode orar, pastor Silas. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Sim, nós Pai agradecemos ao Pai amado por esta aula. Deus, é verdade. Servo, pastor e professor. Senhor Deus, ó Pai Santo. Deu neste momento, Pai amado. Deus, Senhor, em nome se tem alguém de Jesus. ouvindo esta palavra, Deus, está querendo é se verdade, converter ó a Pai. Ti, ó Pai amado. Toca no coração dele, Sim, ó Pai Deus. amado. Escreva o seu nome no livro da vida, perdoa os seus pecados, que ele possa sentir uma transformação Glória a real Deus. na sua vida, Pai. É o que te pedimos desde já, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Nós queremos agradecer a você que está assistindo essa aula, que Deus possa te dar graça, Deus possa te dar vida e saber que você não é fruto da hereditariedade, não é? Verdade. Você é fruto da palavra de Deus que diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. Que Deus te abençoe, Deus te dê muita graça em nome de Jesus. Lembre-se, Deus é o Deus da oportunidade, né? É verdade. Sempre está dando uma oportunidade. Não tem mais jeito para a minha vida. Tem sim, né, pastor? É verdade. Tem jeito, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, para a próxima aula, nós temos o tema da próxima aula: o bom pastor e os pastores infiéis. Que os irmãos aproveitem bem esta aula e fiquem com Deus, né, pastor? Amém. Deus abençoe a todos.